Eu me chamo Rosicleide Gomes. O tema da minha ministração é: a prosperidade é a consequência de uma fé inabalável. Amém? Eu vou começar orando. Amém? Senhor, meu Deus, eu te rendo graças, Pai, por estes 2 anos. Esses 2 anos aprendendo mais e mais de Ti, Pai. Eu declaro ousadia sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão que subir aqui, Pai. Pai, não seremos nós, mas será o Senhor em nós. Em nome de Jesus, amém. Como eu já falei, o tema da minha ministração é prosperidade. E a prosperidade é a consequência de uma fé inabalável, amém? Eu queria começar conceituando a palavra prosperidade, que no dicionário da língua portuguesa diz assim: prosperidade é qualidade ou estado de quem é próspero. E no mesmo dicionário diz que a palavra próspero significa que se desenvolve bem, quem favorece ou ajuda, que tem bom êxito, que tem riquezas ou bens materiais. Mas tem uma palavra que é de origem grega que define bem o conceito de prosperidade na Bíblia, que é uma palavra chamada eudu. Ela se escreve com E-U-O-D-O-O. Eu não sei se estou pronunciando bem a palavra, mas é isso. E significa ter uma viagem rápida e bem-sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem-sucedido. Ou seja, quando nós olhamos para esse conceito, é fácil a gente definir que está falando basicamente de crescimento espiritual e propósito, ou seja, fé. Não é isso? Se nós olharmos crescimento espiritual, propósito, é fé. E por que eu escolhi esse tema? Porque, por muito tempo, eu achava que prosperidade ela estava relacionada a gente ter dinheiro, ter bens materiais. Eu acreditava que ser próspero era ter dinheiro, pagar nossas contas e viver uma vida, né, basicamente só concentrada em dinheiro. E quando eu comecei a fazer o Rema, pagando essa matéria, Vida de Prosperidade com o pastor Emiliano, isso trouxe muito esclarecimento para mim, né? Isso me libertou, essa palavra, essa matéria me libertou de muita coisa, de muito pensamento errado que eu tinha sobre prosperidade. Amém? E aqui tem um salmo, né, que fala assim, no Salmo 35, 27, diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. A palavra compraz, ela significa alegra. Deus se alegra na minha prosperidade e na sua. Amém? Deus quer que nós sejamos um sucesso em tudo que nós colocarmos nossa mão. Mas, para isso, a gente tem que ter uma vida de fé. A gente tem que andar declarando, viver a palavra e declarar aquilo que a gente quer para a gente. Amém? Durante esse tempo dessa matéria, quando eu estava pagando essa matéria, eu estava passando por um problema, estava passando por uma situação muito ruim. Eu abria a minha geladeira não tinha nada. E eu dizia: Pai, eu não aceito essa situação. Eu estou pagando uma matéria que chama Vida de Prosperidade. E quando eu chegava aqui no Rema, o pastor Emiliano dizia: minhas contas já estão pagas. As passadas, as presentes e as futuras. E eu dizia: meu Deus. E sabe, eu cheguei em casa e disse: eu vou agir em fé. Porque ele disse que prosperidade é agir em fé. Então, se a palavra do Senhor diz que para as bênçãos chegar até a mim, eu tenho que declarar a palavra, eu tenho que seguir o que está aqui, eu vou declarar a palavra. E eu cheguei na minha casa e comecei a declarar. Foram mais de 8 dias, eu acho. Pai, obrigada pela minha geladeira cheia, obrigada pelo meu armário cheio. Obrigada, Pai. O Senhor mandou além do que eu precisava. E comecei a declarar, e foram vários dias. E quem crê que em menos de 8 dias, eu acho que meu esposo chamou e disse: vamos fazer compras? E a gente foi. E foi exatamente a imagem que eu vi que Deus me mostrou. Minha geladeira cheia, meu armário cheio. E desde então, não tem sido diferente. Amém? O que eu quero dizer para vocês aqui, o que eu quero falar para vocês através
dessa palavra. A gente tem que trazer à existência aquilo que a gente quer para a gente. Né? A palavra do Senhor diz que nós somos prósperos, nós somos mais que vencedores. Nós somos nação santa. Nós somos luz aqui no mundo. Então, a gente não pode pegar aquela situação. É como uma frase que a Ariana falou uns dias aí, eu acho, no grupo, dizendo assim, um momento não define você. Amém? Então, não importa a situação que você está vivendo, não importa o tempo que você está vivendo. Você tem que viver isso aqui, as promessas do Senhor. Na Bíblia, eu quando estava estudando esse tema, a vida de José do Egito, me chamou muita atenção, né? Porque José foi um homem próspero. Se nós olharmos em Gênesis, eu acho que é a partir do 37, onde vai falando, né, da trajetória de José, José foi próspero. Ele foi próspero quando acreditou nos sonhos que Deus deu a ele. Ele foi próspero quando perdoou os irmãos que vendeu ele. Ele foi próspero quando ele fugiu da aparência do mal, quando a mulher de Potifar queria iludir ele. Amém? Então, a prosperidade ela não está só relacionada a isso, só a dinheiro. Durante esse tempo que eu estava, essa palavra estava sendo ministrada para mim, eu li um livro chamado Toque de Midas, que um irmão emprestou para o meu esposo, ele não leu, e ele estava lá. Eu disse, eu vou ler esse livro, que ele falava de prosperidade. É um livro do Kenneth Hagin, que fala sobre prosperidade. Eu não vou me atentar para isso porque o tempo é pouco, mas as primeiras páginas do livro fala da história do rei Midas, né? Da mitologia grega, que ele queria que tudo que ele tocasse virasse ouro, porque ele acreditava que a prosperidade estava relacionada a isso, a poder, dinheiro. E assim foi concebido a ele. Mas ele viu que quando ele tocava na filha, a filha virava ouro. Quando ele tocava na esposa, a esposa virava ouro. Então, eu creio que ele começou a perceber que ele ia viver uma vida dependente das pessoas. E aquilo não era prosperidade, não estava relacionado à prosperidade. Então, através de estudando a palavra de Deus, eu consegui entender que a prosperidade ela está relacionada com o propósito que Deus tem para mim e para você. O que é que você está fazendo com o que Deus botou nas suas mãos? O que é que você tem feito para agradar o Senhor? O que é que você tem declarado? Amém? Tem um versículo que está em Romanos 12:2, que diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Ele quer sim que nós sejamos sim prósperos, quer que nós provemos da boa vontade dEle, da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Amém? Eu estava em casa, um testemunho aqui rápido, eu estava em casa cozinhando, e Deus falou comigo sobre isso através de temperando uma comida. Eu acho que as mulheres aqui fazem isso, né? Congela coentro. E quando eu estava temperando minha comida, eu fui botar o coentro na comida lá e quando eu peguei o coentro, ele se esfarelou. O coentro congelado, ele se esfarela, né? E Deus começou a falar comigo através daquela comida ali, dizendo, está vendo esse coentro congelado? Está vendo como ele é no natural? Ele não deixou de servir para temperar a comida. Ele está temperando a comida da mesma forma. Ele está frágil, ele está murcho, ele está escuro. Mas ele não deixou de servir para aquilo que eu criei ele. Amém? Então, assim é para nós. Não importa a estação que a gente está vivendo. Não importa o momento que você está vivendo. Você tem que fazer aquilo que Deus criou você para fazer. Amém? E outra, né? A gente tem que pensar. Deus, Ele não chamou eu e você para fazer parte de um reino fracassado, de um exército fraco, falido. Deus nos chamou para fazer parte da melhor parte. Amém? Eu quando comecei a escolher essa matéria, esse tema, eu pensei na minha infância, porque eu passei uma infância muito ruim. Foi de muita falta. Para vocês terem uma ideia, o mesmo sabão que a minha mãe usava para lavar roupa era o meu creme dental e meu shampoo. E hoje, tem pessoas que olham para mim e dizem bem assim, meu Deus, menina, tu tem dinheiro, né? Porque olha para mim, eu digo, não.
É a palavra do Senhor. Todos os dias eu venho olhando para tudo. Gente, não quer dizer que eu não venha passando. Já passei muito, passo. Tem coisas que acontecem na minha vida, sim, de falta. Ou, às vezes, alguma coisa que está querendo atingir minha mente, mas eu fico com essa palavra e começo a renovar minha mente com a palavra. Começo a declarar, eu sou mais que vencedora. Tudo que tinha miséria, falta, o Senhor levou naquela cruz por mim. Eu não tenho para que ficar olhando para o que não pode, não presta. Eu tenho que olhar para a palavra do Senhor. Amém? E essa palavra, ela tem me feito transbordar. Ela tem me feito viver coisas inimagináveis que eu nunca pensei viver. Amém? Isso aqui não é palavra de coach. Isso aqui não é nada, não é palavra de motivação. É superação mesmo. Amém? Essa palavra, ela tem transformado a minha vida de um jeito extraordinário. Tem colocado pessoas na minha vida para me abençoar de uma forma. E eu digo a vocês, eu creio que foi a minha atitude de fé. Foi como eu me posicionei em fé diante das situações. E tem coisas que se levantam, sim. Mas eu declaro, Pai, eu não fico com isso. Eu fico com o que a palavra diz. Amém? E o que eu quero deixar aqui da parte do Senhor, que tem num salmo que diz assim, eu nunca vi um justo desamparado, nem a descendência dele mendigar o pão. Amém? Então, fica com essa palavra. Fica com a palavra do Senhor. Dependente, se a cura que você precisa, declara a cura para você. Se a salvação de um parente, declara, ele já salvo em nome de Jesus. Se é financeiramente, declara, Pai, dinheiro, vem aqui, eu estou precisando. As bênçãos têm que correr atrás de vocês. Não é vocês que têm que correr atrás de bênção. Amém? A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores. Nós não precisamos se apegar com coisa que vai nos diminuir. Amém? A gente sabe que o inimigo é sujo. A gente sabe que o diabo ele é sujo, ele é nojento. E ele vai querer colocar coisa na sua mente que não existe. Então, renova a tua mente todo dia. Renova a tua mente. Eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu sou filha dele. Eu sou nação santa. Eu sou povo eleito de Deus. Amém? Então, é isso, né? Eu queria aqui agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer o meu esposo por toda a parceria, cuidado, carinho. Queria agradecer também um casal que acabou de chegar ali, Dilson e Vivi, que são meus irmãos em Cristo, mas têm investido muito na minha vida, né? Queria agradecer a minha irmã que não chegou, mas ela foi quem deu o primeiro passo de fé para eu estar aqui hoje, né? E agradecer a todos vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra e sejam praticantes dessa palavra. Amém?